então ela vai estar um pouco diferente de alguns. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Podemos assentar, meus irmãos? Somente Cristo, um tema e um slogan adotado pela Reforma Protestante, e tão atual em todos os tempos da história da igreja. Esse texto eu já sabia, às vezes, já imaginei que a igreja leria ali no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, onde nos remete ali que Jesus, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é a verdade plena, Ele é a vida absoluta do homem. Só nele existe vida e nada mais. Esse verso escrito ali no livro aos Efésios pelo nosso apóstolo Paulo, ele vai nos trazer e nos remeter algumas situações importantes que a Igreja Católica passou, que acabou culminando nessa reforma, ali primordialmente através de Martinho Lutero. Teve os pré-reformadores, homens ali que já começaram a indagar algumas falhas e algumas heresias que a Igreja Católica já estava praticando, homens que levantaram-se, mas Martinho Lutero foi o ápice da reforma. Martinho Lutero foi aquele que culminou ali aquele desejo de regressar aos caminhos do Senhor, a verdade de Jesus Cristo, que a igreja tinha desviado doutrinariamente há muitos anos. Veja, a história da igreja vai nos mostrar que o homem por si só, mergulhado em seus anseios, seus desejos, seus pecados, ele não consegue olhar para Cristo. Quando a gente olha, tem um olhar atento para a igreja católica, a igreja, esse termo católico, que é um termo que significa geral, uma igreja para todos, que teve ali o seu ápice da igreja, o seu início ali, da fortalecimento da igreja de Constantino, ali provável em 363, ali depois de Cristo. Constantino ali tornou a igreja, o cristianismo em si, a religião oficial. E com a expansão, o crescimento de Roma, o domínio, o poderio do exército que foi apoderando-se de outras nações, a igreja católica foi crescendo juntamente. Então, a falta de preservação de fundamentos sólidos na palavra de Deus ocasiona que muitas heresias ou muitas práticas profanas entrem para dentro da igreja. Quando a gente fala somente Cristo, é porque tudo tem que passar por um telescópio, e esse telescópio é Cristo. Tudo que é contrário aos ensinamentos do Evangelho de Cristo não deve ser aceito pela casa dele, pela igreja dele. Nós somos a herança de Deus, nós somos a herança de Cristo, o cordeiro juntamente com Cristo no céu, das verdades celestiais. Então veja, a decadência do homem fez ele olhar para si próprio. O crescimento da igreja ele foi tão grande com o Império Romano
que o poder começou a subir a cabeça dos homens, aos líderes. O poder e o poderio da igreja começou a crescer muito. A prática de usurpação de bens, de patrimônio contra os hereges fez a igreja se enriquecer. O domínio econômico, o domínio social, o domínio moral, o domínio de governo da igreja se tornou algo extraordinário. Então veja, como o homem não se corromperia? Se a palavra de Deus não é minha regra de fé, não é meu limitador, eu posso fazer qualquer coisa que eu desejar. O poder está na minha mão, eu tenho controle. O que irá me impedir? O que Jesus Cristo nos apresenta é uma esperança que ela vai além dos bens materiais. Ela vai além daquilo que eu posso alcançar pelas minhas próprias forças. Ela vai muito além daquilo que eu possa tentar conquistar nessa terra. Não, ela é uma esperança eterna. O maior problema do homem é quando ele procura respostas eternas em seres infinitos. Nós somos limitados. Nós temos limitação de saúde. Nós temos limitação de idade. Nós não viveremos muito tempo. Isso é um fato. A morte é uma realidade para nós, a qualquer momento. Cristo nos apresenta uma esperança que ela vai muito além disso, muito além da vida, muito além das circunstâncias. Cristo é o nosso passaporte futuro, Ele é o passaporte do céu. Quando eu tenho Cristo como referência, eu tenho um filtro por como eu devo agir, como eu devo me portar, qual é o padrão moral que eu devo ter. Quando o homem em si ele se perde nos poderes que o mundo lhe confere, Jesus Cristo se torna irrelevante. Certo, um dia um missionário, conversando com um missionário, um professor, e ele comentando que ele foi missionário muito tempo na Itália. E ele falou que a coisa mais difícil que tinha você pregar o evangelho com o europeu. Toda vez que ele pregava, a maioria respondia da mesma forma. Era quase que um padrão de resposta, já um preconceito com a religião. Ele falava: para que eu preciso desse Jesus? Eu tenho patrimônio, eu tenho posse, eu sou rico. Eu vivo numa sociedade cultural aqui com as mais belas artes, as mais belas culturas. Eu vou em fazenda aqui com os belos vinhedos. Por que eu preciso desse Cristo? Desse Jesus? Eu tenho tudo que eu preciso aqui na terra. Eu não preciso desse Jesus. É quase que um padrão de resposta. Porque eles se cercaram de tantos prazeres bem terrenos, assim como a Igreja Católica fez, que eles perderam o mundo, eles perderam a lente pelo qual eles devem ver o mundo, que é através de Cristo. Ora, Stephen Larson vai nos escrever, um grande teólogo, diz assim: muitos chegaram à igreja, mas nunca se chegaram a Cristo. Muita gente vem na igreja e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Muita gente vem à igreja e aceita Cristo, aceita Jesus, mas ele só consegue contemplar isso aqui, só as quatro paredes, somente os bancos, os membros. Ele não consegue vislumbrar a glória de Deus descendo no meio da igreja. Ele não consegue vislumbrar a ação do Espírito Santo na sua casa. Então eles chegam à igreja, se deslumbram às vezes com um movimento evangélico, onde a igreja americana tem se perdido, porque tem se aprendido a movimentos, criado movimentos diferentes pentecostal para atrair o público, sendo que quem atrai é Deus. Martin Lutero vai nos dizer o seguinte: olha, nós somos responsáveis por levar o evangelho aos ouvidos dos homens, mas quem leva o evangelho dos ouvidos ao coração é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu e você não temos esse poder, essa capacidade.
Quem faz isso é o Espírito Santo. Assim como o nosso Jesus nos prometeu, que Ele já iria. Os apóstolos apreensivos: como assim, Senhor? O Senhor vai para onde? O Senhor vai, onde o Senhor for eu vou. Não, eu vou para um lugar que vocês não podem, mas não se preocupem. Virá sobre vocês um Consolador. O Espírito Santo de Deus estará com vocês todos os dias, guiando a minha igreja. Essa é a promessa de Jesus para nós. Não precisa ficar apreensivo, preocupado. A promessa de Cristo ela é vigente ainda nos dias de hoje. Ela afirma nos nossos corações a raiz que as Escrituras nos dão. Essa raiz é Cristo Jesus. Então tem muita gente se perdendo. Olha, James Smith vai nos dizer que assim, ao mesmo tempo que cremos em Deus, muitas pessoas também duvidam da onipotência, onipresença, da soberania desse Deus soberano. Então tem muita gente na igreja ainda se dizendo: não, eu sou crente, mas na sua vida diária não confia nesse Deus plenamente. Ora, Senhor, eu não vou dar o dízimo totalmente, eu vou segurar aqui, porque eu não confio que o Senhor vai prover tudo. Ah, Senhor, meu namoro não vai ser tão santo, porque eu não sei se eu vou achar a mulher certa se eu não tiver intimidade. Então tem certas áreas na nossa vida que nós não entregamos na mão de Deus. Nós seguramos e desconfiamos, pensando: não, isso aqui talvez Deus não realize na minha vida. Vou segurar nisso aqui. Ora, eu não vou falar de Deus lá fora, não. A minha vida com Deus é lá dentro da igreja. Eu não preciso trazer isso para o meu lado esquerdo do meu trabalho. Não, nós somos cristãos. O cristão, ele é cristão na sua plenitude, em toda a sua maneira de viver, em todo o seu ser. Ora, não é à toa que chegou a culminar a reforma protestante. Não é à toa que se levantaram tantos homens contra a instituição da Igreja Católica. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque os fundamentos, os princípios estão errados. Quando alguém chegar em você e falar: opa, para, você está no caminho errado. É hora de você começar a analisar, não de você confrontar e falar: olha, eu sou maior que você, eu sou seu líder. Ora, todo líder tem que ter um homem que bater a mão no peito dele e falar para ele: ó, você tem que parar agora. Você está no caminho à beira do precipício. Não é porque ele é líder que ele está 100% certo. Jesus não foi o grande no meio dos homens. Ele foi o grande no reino celestial. Ele abriu as portas para que eu e você pudessem entrar. Mas para os homens ele era alguém opositor, alguém que confrontava, alguém que desagradava, alguém que trazia a verdade à tona de uma maneira que deixava os homens envergonhados. Então ele era alguém a ser morto, ele era alguém para ser perseguido, as verdades incomodavam. Martinho Lutero assumiu também essa mesma função. Então, já enganjado, já no conhecimento ali dos antigos pré-reformadores, Martinho Lutero então inicia aquele que seria um movimento que culminaria hoje nesta igreja. Hoje nós estamos aqui graças àquele movimento reformador. Senão essa igreja não existiria. A igreja tinha se perdido. Ora, Martinho Lutero começou a lutar. Na igreja católica começou um domínio de governo, um domínio de poder muito grande. Tanto que o domínio governamental se uniu tanto ao reino, ao governo comum secular, que começaram a tratar a igreja como um órgão do governo. Começaram a ceder funções e cargos eclesiásticos para homens sem capacidade e sabedoria da palavra de Deus. Ora, Martinho começou a repudiar isso. Como assim? Esse homem nunca fez um seminário. Martinho Lutero tinha doutorado em teologia.
além do curso de Direito. Era um ávido estudante da palavra de Deus. E começou a ver a igreja contaminada de homens sem instrução, de homens dirigindo e regendo o corpo de Cristo, sem o conhecimento do nosso Deus, sem o conhecimento das Sagradas Escrituras. Ele começou a combater isso, começou a lutar contra isso. Ora, você quer fazer parte da obra de Deus, você quer ser um grande pregador, ótimo, que bom que você tem esse desejo, mas vai sentar e estudar a palavra do Senhor, vai dobrar os joelhos e orar e buscar a Deus, a sabedoria de Deus. Não é tão simples assim, falar, não, vou pegar um versículo e vou pregar. Não, não é dessa forma que se faz, não é dessa forma que lidera o rebanho de Deus. Tem que ter prudência, tem que ter zelo. Então essa falta de zelo da igreja católica fez com que surgissem muitas heresias. Os homens começaram a olhar para a igreja como um grande poderio político, como um grande poderio sobre as massas, de ter controle social. Ora, nós vivemos, a época era uma época de feudalismo, e era muito conveniente para a igreja esse período, onde a cidade metropolitana não eram tão fortes e tão grandes. O povo ainda tinha a mentalidade, o foco rural. Então você tinha pequenas comunidades, e para dominar pequenas comunidades era mais fácil. Você ter acesso a todos era mais fácil. Quando surgia algum pensamento contrário que confrontava a igreja, era mais fácil repudiar aquele pensamento. E homens sem sabedoria que buscavam apenas a riqueza pessoal, começaram a repudiar pensamentos que iam contra o que eles pregavam. Ora, se algo que é verdade e evidente na palavra de Deus é que ela nos confronta em todo momento. A palavra de Deus, se ela não te confrontar, você não está lendo certo. Você está lendo outro livro. Não é a Bíblia Sagrada. Ela vai contra os seus desejos, ela vai contra as minhas vontades, as minhas vaidades. Ora, quando a gente lê o livro de Eclesiastes, nós vemos muito bem. Quando o autor nos escreve a vontade de desejo de conquistar a vida, e quando ele chega no final da vida, ele vê que aquilo tudo é vaidade. Aquele desejo de riqueza, aquele desejo de posse, aquele desejo de contemplar as maravilhas. Não, tudo isso é vaidade, a vida vai embora. O que vai sobrar depois de tudo isso? Vai sobrar somente a minha vida com Deus. É a minha vida através dele, é a minha vida com ele todos os dias, que vai fazer o que naquele texto de João, capítulo 14, diz aqui no começo: não curve o vosso coração, porque na casa de Deus há muitas moradas, e há uma para cada um de nós. A minha fé e a minha esperança está resguardada no que está além disso. Não somente no que Deus pode fazer nessa vida. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus pode te enriquecer de bens que você perderia a conta, mas Deus não quer te perder para isso. Peça a Deus, assim como na oração dominical que Jesus nos ensina: seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dele e é perfeita. Não tente reduzir Deus à sua própria vontade, ao seu próprio desejo. Deixe Deus livre para fazer na sua vida conforme o propósito dele. Veja, a Igreja Católica começou a pregar sobre os vigários de Pedro, a instituição papal. Então levantou na igreja um grande líder, aquele que seria o herdeiro de Pedro, o apóstolo Pedro, do domínio e o governo sobre a Igreja Católica. E com o Papa Inocêncio III, em 1303, depois de Cristo, Inocêncio começa a não falar mais como vigário de Pedro, sucessor de Pedro, não, mas ele agora era o vigário de Deus, aquele que representava Deus na terra. Ora, a humanidade ela tem um desejo recorrente de cometer os mesmos erros.
Quando a gente vai no Egito, a gente vê que o faraó era um Deus na terra. Ele era o representante do próprio Deus na terra, pelos seus súditos. E isso era incentivado para que o povo temesse e obedecesse sua forma de governo. A igreja começou a adotar a mesma situação. Sou vigário, os papas são vigários de Deus, são representantes de Deus nessa terra. O que eles falam é o que Deus deseja, o que Deus quer. Tanto é que a igreja católica ainda hoje não segue as escrituras. Em primeiro lugar, os dogmas papais, os decretos da igreja, depois as sagradas escrituras. Por quê? Porque o Papa é o vigário de Deus. Ele tem as respostas dadas por Deus ao ser humano. Só que nós não embasamos a nossa vida em homens. A única coisa que segura a nossa salvação, a única coisa que nos dá força e vitalidade todos os dias para enfrentar o sofrimento do mundo e continuar com a cabeça erguida, é o Espírito Santo de Deus. Não tem homem algum que tenha a resposta da verdade para a sua vida. Somente Deus tem essa resposta. Então Martinho Lutero começa a levantar contra essas falsas heresias. Quando ele afixa as 95 teses na igreja de Wittenberg, ele coloca lá na 6ª tese dele: o Papa não pode remir qualquer culpa, exceto declarar aquela que foi remida por Deus, ou por concordar com a obra de remissão de Deus. Ou seja, o Papa é um arauto de Deus, é um mensageiro de Deus. O que ele pode fazer, o que ele pode remir, é o que está nessa palavra. Nada além disso, nada mais do que isso. A palavra é a verdade, e a palavra nos revela Cristo. Veja, tanto que começou a surgir na igreja católica a figura dos santos. Começaram a surgir na igreja católica os homens e mulheres que foram protagonistas da fé. Devido ao crescimento e expansão da igreja, para que eles pudessem conquistar mais adeptos, eles começaram a criar imagens de santos que correspondessem muitas vezes aos deuses pagãos que tinham naquela cultura. Então veja, eu preciso atrair o povo para cá. Eu preciso atrair o povo da igreja, dessa nova nação. Vamos criar os santos. Tem esse santo que vai ser bom para isso, esse santo vai curar aquilo, esse aqui vai intervir para isso, como os pagãos tinham. Então, quando eles se convertessem, não sentiriam tanta diferença daquilo que eles praticavam na religião pagã deles. Ora, aqui no Brasil aconteceu algo muito parecido quando a igreja católica veio e começou a catequizar os escravos. Os escravos iam da cultura africana, trouxeram para cá o candomblé, a religião africana. E quando os padres começaram a catequizar os índios, começaram a obrigar e forçá-los a aceitar Jesus pelos padres jesuítas, ao modo da força, né? Esses índios iam à igreja aos domingos, mas eles não abandonavam as suas religiões nas senzalas. Eles iam para as senzalas e começaram a fazer os seus cultos normalmente, mas estavam lá na igreja aos domingos. Para a igreja católica estava ótimo, perfeito, a igreja estava cheia. Só que nós não precisamos de igreja cheia. Nós precisamos de igreja onde tem homens e mulheres que anseiam e desejam a Deus de todo o seu coração, que reconheçam e confessem que Jesus é o seu Senhor e Salvador da sua vida e da sua casa. Não preciso preencher todos os bancos dessa igreja, não. Se tiver um ou dois, ali o Espírito de Deus, o próprio Deus estará presente conosco. Jesus está aqui. Não sei como está a sua vida, ou como você tem pensado. Se você tem pensado que Jesus está tão distante de você que você não pode alcançá-lo. Não, Jesus está ao seu lado. Então nós não podemos deixar que o nosso pensamento volte ao pensamento daqueles que renunciaram a Cristo como o único Senhor e Salvador.
Não deixe que nada na sua vida tome conta do lugar que é somente de Deus. Ora, Jesus nos dizia, diz aos apóstolos, nos ensinou nos seus evangelhos: eu não aceito dupla adoração. Tem pessoas que acham que servir a outro Deus é só servir a imagens e esculturas. Não, mas quando Jesus fala de outro Deus que não aceita dupla adoração, ele fala sobre mamon, dinheiro, propriedade, bens materiais. Nós substituímos o lugar de Deus por coisas físicas, temporárias e materiais. Não é só porque é uma religião diferente, vou adorar um santo aí, pastor, não é isso que Deus quer dizer com adorar outros deuses. Você pode colocar qualquer coisa na sua vida ao status de Deus, qualquer coisa, até mesmo o seu lar, a sua casa, você pode colocar o mesmo status de Deus. Está errado. Nada pode ocupar na sua vida aquele espaço que é somente de Jesus Cristo, que é somente de Deus. Deus tem que ser o ápice da sua adoração, o ápice da sua vida de devoção. Ele tem que ser o centro do seu coração e o centro do seu pensamento. Nada pode vir ocupar a sua mente ou o seu coração se não for a Cristo Jesus. Senão isso vira objeto de adoração para a sua vida. Então começaram ainda um grande protagonista da Igreja Católica foi Maria. Começaram a adotar Maria, mãe de Jesus, como um ente divino. Tanto que a igreja começou a falar: olha, tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Maria começou a ocupar o mesmo status, aquilo que Jesus faz. Nosso advogado fiel começou a ser Maria e não mais Jesus Cristo. Maria começou a ter uma referência tão grande que ainda hoje tem um estudo dentro da Igreja Católica que chama Mariologia. Você vai ter o estudo do divino de Maria, da divindade de Maria, sobre a importância de Maria, que nada seria possível na obra da redenção sem Maria. Ótimo, Maria é uma grande mulher, uma mulher usada por Deus. Nós também valorizamos Maria, temos ela como referencial de fé, sim, mas ela não é Deus. Ela não está no mesmo status de Cristo Jesus. A obra que foi feita por meio de Cristo, nenhum homem poderia fazer. É o sangue dele que nos lava, que sara os nossos pecados. É pelas pisaduras dele que nós somos sarados. Não é por Maria, não é por nenhum papa que se levantou. É somente por Cristo Jesus, é pela cruz do Calvário. É por Ele que nós estamos aqui hoje adorando e exaltando. É o nome dele que está nessa parede. Não é o nome de nenhum outro homem. Ninguém tem a resposta certa. Fora da Bíblia, nenhum homem, nenhuma mensagem deve ser escutada. Os púlpitos da igreja que pregam aquilo que não é Deus, nós devemos fechar, tampar os nossos ouvidos e sair pela porta, porque aquela igreja não é de Deus. E hoje é comum, hoje tem uma teologia coach aí surgindo no meio secular e tem virado aí a procura dos cristãos. Só que é uma teologia que vai alimentar o seu ego. É uma teologia que vai dizer que o potencial perfeito que Deus colocou em você está em você e você tem tudo para conquistar. Você tem tudo nas suas mãos para conquistar o que você quiser. E não é assim. Salomão vai nos escrever no capítulo 3 de Eclesiastes: olha, grandes sábios não foram reconhecidos. Homens inteligentes não alcançaram a prosperidade. E como fica essa teologia quando vem um momento de sofrimento? Uma grande dificuldade que a Igreja Católica começou a enfrentar foi quando surgiu a peste negra, a peste bubônica, que foi um grande limitador da forma que eles pregavam os dogmas da Igreja e do Evangelho.
que começou a surgir a questão da teologia da glória e a teologia da cruz, onde Martinho Lutero começou a defender a teologia da cruz. Ora, os teólogos da glória procuravam sabedoria, experiência e milagres, dizendo que o sofrimento era ruim. Ela conduz os que seguem a justiça por obras e as realizações pessoais. Era a forma que a Igreja Católica estava pregando, era a busca milagrosa, era a vida de urgências, onde você, por si próprio, com as suas posses, você poderia realizar boas obras, comprar com o seu dinheiro posses no céu. Irmão, o homem do seu brinquedo vendia até a lua, vendiam tudo, vendiam até terreno no céu. Ora, se você tiver condição, você trabalhar, você vai conquistar o seu direito de pago, o seu passe para o céu, através das obras. Se você não tem condições, não tem problema, sirva a igreja, vai ser escravo da igreja. Isso é uma falha, essa teologia da glória que começou a empregar a igreja católica, que começaram a adotar filosofias humanistas, começaram a adotar dentro da igreja aqueles pensamentos de Aristóteles, começaram a adotar dentro da igreja pensamentos dos filósofos como Platão. Só que eles são pensadores humanos, pensam como homens, tentam chegar a uma resposta sobre a vida perfeita, a vida plena, através da sabedoria humana. E não importa a idade, nunca nenhum homem conseguiu chegar à resposta da paz, da perfeição, através do seu próprio conhecimento. A única verdade plena que existe, a única verdade que o mundo aceitou e que os homens se apegaram e morreram por ela, foi por Cristo. Ora, quantas dificuldades a igreja não passou, até mesmo os desvios teológicos da igreja católica, nós ainda estamos aqui, porque é o nome de Cristo que é o fundamento dessa igreja. Quando Jesus morreu e verteu o seu sangue e comissionou os seus apóstolos, foi para que a igreja dele prevalecesse. E a igreja de Cristo tem prevalecido, independente das circunstâncias e dificuldades. As igrejas que fundamentam, os homens de fé que fundamentam a sua vida em Jesus Cristo, prevalecem acima de todas as aflições e dificuldades. Quando começaram a revolta, lutando contra as heresias da igreja, Martinho Lutero começou a falar da teologia da cruz. Ele ensinava que as penas, as dificuldades, as cruzes, as mortes são um tesouro precioso no céu. Enquanto a igreja católica dizia, não, o sofrimento é ruim, o sofrimento é por culpa dos seus pecados, Martinho Lutero começava a falar, não, o sofrimento faz parte da vida cristã, o sofrimento faz parte da nossa vida. Não é por causa de sofrimento que eu vou deixar de seguir a um Deus soberano e onipotente. Isso é cicatriz de guerra. Isso é para gloriar, para a glória de Deus. Isso me levará ao céu, me aproximará de Deus. Que adianta ter tudo, não sofrer, mas perder a sua salvação? O foco da palavra de Deus nunca foi essa. O ápice da Bíblia é a salvação do homem. A ressurreição de Cristo nos valida para que nós possamos ser herdeiros e co-herdeiros com Ele dos céus celestiais. Promessa nenhuma de Deus foi para a glória terrena. Veja, Romanos 8:17 vai nos dizer o seguinte: se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e portanto os co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então quando a pessoa chega, pastor, estou sofrendo, glória a Deus. Se está te aproximando de Cristo, glória a Deus. Confia que o Senhor vai agir no momento certo, no tempo certo, e te
buscará o livramento. A alegria do cristão, a paz que Deus nos promete, essa paz que excede todo o entendimento, ela não vem em momentos em que a vida está calma, mas ela vem em momentos que o mar está bravio, onde você está afundando. Quando Pedro olha para Jesus vindo sobre as águas, com as ondas altas, ele pensa que é fantasma, quando vem que é Jesus Cristo. Pedro fala: Senhor, se me deixe permitir, deixe que eu vá até ti, vá ao teu encontro. Jesus falou: venha, Pedro. Num ato de fé ele começou a andar sobre as águas, mas no meio do caminho, quando ele olhou o mar revolto ao seu lado, a sua fé foi embora. A paz que Deus nos dá não é em um mar tranquilo. A paz que Deus nos dá não é em um oásis, não é numa casa de luxo, é em momentos de dificuldade, em que nós podemos entoar cânticos e louvores, agradecer a Deus, onde as pessoas não entendem, porque você está louvando esse Senhor, esse Jesus Cristo. Ele não está com você, não, Ele está me dando paz todos os dias, porque a minha esperança está nele. A minha esperança não está nas minhas próprias forças. A minha esperança não está naquilo que eu consigo fazer, está em Cristo Jesus. Ele já deu o primeiro passo. O ato da graça já foi realizado através da morte na cruz. Essa graça merecida, esse sacrifício que foi feito por Ele, nos deu a oportunidade de sermos cordeiros de Cristo, ser chamados filhos de Deus. Por isso o lema de Lutero era: prega esta única coisa, a teologia da cruz, pois ela sim nos dará sabedoria plena das obras de Cristo. Ora, o que eu tenho que pregar é a cruz. Paulo já nos dizia: se eu participo do sofrimento com Cristo, eu participarei também da sua glória. Ora, se você quer passar uma vida boa, e nas circunstâncias mais difíceis da sua caminhada da fé, você pensa em desistir, a glória não é para você. O céu não é para você. O céu é para aqueles que vão perseverar até o fim. Não é aqueles que vão desistir. Muitas vezes a caminhada inicial da fé, tudo é novidade, tudo é bom, tudo é agradável. Mas quando Deus parece estar em silêncio e as circunstâncias são difíceis, é onde aparece a minha dúvida, o meu ceticismo. Não tem problema eu contestar a Deus. Quando nós vemos o livro de Salmos, nós vemos diversos salmos repletos de contestações a Deus. Senhor, os ímpios prosperam mais do que eu. Senhor, os meus inimigos me cercam e eu não consigo escapar deles. Provenha o escape. Os salmos estão repletos de orações, de desgostos e contestações. Não tem problema, desde que você reconheça que o único libertador da sua vida é Cristo, que a solução para o seu problema está em Deus. Conteste a Deus, converse com Ele, joelha, fala com Ele, abre o seu coração, se rasgue por inteiro. Até mesmo Cristo, antes da crucificação, foi ter um momento particular de oração com o Pai. Até mesmo Cristo suou sangue antes da crucificação, da agonia, da dor que ele sabia que estava para vir. Então, se você está sofrendo, se você está com dor, joelha, abre o seu coração com Deus, rasgue-se por inteiro, desvista-se de tudo que você é, de tudo que você tem, de todo o seu orgulho, e fala com aquele que é a nossa esperança, fala com aquele que pode prover a libertação da sua vida, aquele que pode prover a resposta. Esse é o nosso Deus, é isso que Lutero defendia. Cristo é a perfeita manifestação da Trindade.
a revelação da misericórdia e do amor perfeito de Deus. Como nós lemos aqui no texto inicial, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos. A história da Igreja Católica mostra isso. A vaidade do homem, o orgulho do homem em confiar nas suas próprias forças, nas suas próprias conquistas, que não consegue mais olhar para Deus. Deus morreu para que esses pecados fossem lavados dos nossos corações, para que quando nós olhássemos para o céu, não importa o que você fez, você se arrepender de todo o seu coração, crê que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, Ele te receberá no pleno amor, no perfeito amor de Cristo Jesus. Então vejam, um famoso teólogo chamado Kevin Van Over diz assim: somente Cristo expressava a convicção protestante de que debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e que há somente um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem perfeito. Tudo o que contém no Antigo Testamento, a separação de uma nação, a lei mosaica, a insubmissão de um povo, o envio dos profetas, ganham sentido no nascimento, na vida, na morte e ressurreição do Messias. A Bíblia, do seu início ao seu fim, revela-nos a obra magnânima de Deus através de Cristo Jesus. Tudo o que aconteceu na escolha da nação, separação de uma nação, a insubmissão dessa nação escolhida, revela a natureza humana do pecado. Revela aquilo que está incrustado em nós, que devemos submeter todos os dias a Deus. Quando Tiago vai nos escrever sobre como resistir a Satanás, ele nos escreve, antes de assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes disso, ele escreve, submetam-se a Deus. Sem submeter a Deus as minhas vontades, os meus desejos, o meu orgulho, o meu pecado, não há como eu resistir às obras de Satanás sobre a minha vida. Olha, irmão, se entrar um endemoniado para a sua casa, aqui nessa igreja, eu não posso expulsar esse demônio. Quem pode é Deus. É no nome dele que nós fazemos grandes coisas, porque a glória é para ele. Tem pessoas que se perderam com os dons espirituais, não conseguem ver que a glória daqueles dons é para Deus. Eu sou um grande pregador. Pensa, é para a glória de Deus? Ótimo. Eu consigo curar pessoas. Deus me deu o dom da cura. Excelente. Deus está sendo glorificado na sua vida? Ótimo. Mas quando aquela glória é do pregador, quando aquela glória se torna uma glória pessoal da pessoa, Deus não está mais naquilo. Não é mais Deus que age através daquela pessoa. A glória de tudo que fazemos é para Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, são verdadeiramente de Deus, são verdadeiramente salvos. Não adianta ter uma aparência cristã se no seu coração ainda não é convertido, se no seu coração você ainda não aceitou e não creu em Deus como seu Senhor e Salvador, se no seu coração você verdadeiramente não se arrependeu e deixou os seus pecados. Nós precisamos novamente, constantemente, lembrar da obra de Cristo na cruz, lembrar do sacrifício dele, mais ainda, lembrar da vida que ele projetou para nós. Os evangelhos não trazem somente a mensagem da crucificação, não, traz a mensagem da vida cristã, da perfeição da vida cristã. Jesus falou: olha, não tem desbom ânimo,
Eu venci o mundo. Nós vamos ter aflição no mundo, teremos circunstâncias difíceis. Mas Jesus falou: ó, se vocês estiverem em mim, confiarem plenamente em mim, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Quem estiver em mim, esse manterá sua esperança em Deus. As circunstâncias e aflições não tomarão conta da sua mente, do seu coração. Permaneça em Cristo. Ora, nós já lemos: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. 1 Timóteo 2,5 vai nos dizer: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ora, não tem como procurar resposta em outro lado. Não tem como ficar procurando bênçãos, ficar procurando prosperidade, palavras amigáveis que levantam o seu ânimo, o seu ego, em outros homens, em outras religiões, porque a resposta da verdade é somente Cristo. Só Ele é o mediador entre eu e o Pai. Só Ele que escuta e transmite os nossos gemidos inexprimíveis e nos defende dos nossos pecados. Ele é o advogado fiel. É através dele que realizamos coisas grandes para a glória de Deus. Em Cristo a humanidade é perfeita. Jesus é o exemplo do homem perfeito. Nele a humanidade, o corpo de Cristo, se torna um referencial para o mundo. Ora, não é o mundo que tem que influenciar o que acontece dentro dessa casa. Não é os movimentos criados pelo homem que tem que influenciar o que acontece dentro dessa casa. É essa casa, através da mensagem da vida que nós levamos diante de Deus, que tem que influenciar o mundo lá fora. A nossa cultura tem que ser impactada pela mensagem do Evangelho. Quem vive perto de nós tem que ser impactado pela forma com que nós vivemos diante de Cristo, com integridade. Seus parentes podem até não gostar de você numa festa, porque você não bebe, porque você não farreia. Na festa de família você é um cara turbulento, de cara fechada, que não participa de nada que o povo gosta de participar. Mas diante de Deus você está sendo justificado, porque no momento de aflição, quem eles vão procurar para orar e interceder é você, porque eles sabem que Deus é real, que Deus é verdadeiro. Quando eles precisarem de uma bênção, quando eles falam: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, vou procurar aquele meu parente que é crente, vou procurar aquele meu parente que serve a Deus, vou pedir para ele orar por mim. É assim que acontece. Ninguém quer viver uma vida plena com Deus, mas todos querem Deus na hora de receberem as bênçãos, na hora de querer as facilidades do Evangelho. Em Cristo está o último Adão, ou seja, Deus redime-nos do pecado, Ele endireita a nossa história distorcida conforme deveria ser desde o princípio. Aquele que falhou como homem, agora como homem, Cristo Jesus, redime os nossos pecados e nos direciona ao caminho certo, conforme a sua vontade. Em Cristo há o Filho obediente que Israel jamais conseguiu ser. Cristo foi obediente até a morte de cruz. Ele permaneceu no caminho traçado pelo Pai, até sofrer a morte por agonia na cruz do Calvário. Ele mostra o que a nação de Israel deveria ser, deveria fazer, e aquilo que a sua igreja deve realizar: sermos obedientes a Deus, temermos ao Senhor, termos Ele como nosso princípio de vida, nosso fundamento,
por onde nós devemos andar e caminhar. Em Cristo a salvação e todas as bênçãos espirituais. Ora, Deus não deixa de mãos atadas. Não se preocupe. Não significa que a vida cristã vai ter só sofrimento. Não é isso. Quem é cristão de verdade não olha para o sofrimento, ele olha para Cristo. E as bênçãos de Deus começam a rodear ele, começam a cercar ele. Com a salvação e com a nossa fé em Cristo, as bênçãos nos alcançam automaticamente. Porque o nosso foco não são as bênçãos, são o Deus da bênção. Então Ele nos reveste para nos suprir daquilo que nos falta, daquilo que precisamos. Para concluir, Cristo nos mostra uma nova maneira de viver, por meio da fé. Paulo vai nos dizer em Filipenses capítulo 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Cristo é a maneira certa de viver. Ele é a única maneira pela qual podemos viver. Ele é o único caminho pelo qual possamos alcançar a salvação e as moradas celestiais. Coloque-se de pé, por favor. Nesse ensino, nós vemos a importância de Jesus Cristo para a igreja. Nós vemos a importância de estarmos relembrando todos os dias os fundamentos das solas que os reformadores resgataram para tornar o caminho da igreja conforme era a igreja primitiva, a igreja apostólica. Então que você não se esqueça do que foi ensinado para você hoje. Tenha no centro da sua mente, no seu coração, somente Cristo. Não olhe para o sofrimento, não olhe para a circunstância, não busquem algo de Deus por interesse próprio. Busque o Senhor Jesus Cristo. Busque a Ele, a paz Ele vai te dar, a tranquilidade Ele vai te dar, Ele vai te suprir em todas as áreas da sua vida. Confie somente em Deus, amém? Deus amado, soberano e eterno, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, pois reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Pai celestial, que o Senhor está conosco em todos os momentos, em todos os dias, zelando das nossas vidas. Pai, nós confiamos e entregamos tudo a Ti, tudo aquilo que tem gerado preocupação, aflição na vida dos Teus servos, na vida da Tua igreja. Pai, derrube agora, entre com a Tua providência, coloque a Tua paz no coração dos Teus servos, supra todas as necessidades, pois nós confiamos e a nossa esperança está somente em Cristo Jesus, o nosso Deus, que através da graça redentora de Cristo, do amor de Deus nosso Pai, que vem nos consolar com o seu Santo Espírito em todos os dias, vem nos dar as suas bênçãos espirituais. Esteja conosco, ó Pai, esteja com a Tua igreja, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu volto à atualidade.